Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Vogliotti, da Elite Bancária, e estou com vocês nesse processo de preparação para você tirar sua certificação CPA 20. Nesse vídeo, nós vamos seguir com a correção de 5 questões com as devidas respostas e as explicações para você entender melhor e realmente se preparar para fazer a sua prova. Começando com a questão número 1. O que significa risco de mercado para um investidor? Letra A. É a chance do emissor do título não pagar o que deve. B. É a possibilidade de perdas causadas por variações de preços, juros ou câmbio. C. É a probabilidade do investidor precisar de dinheiro antes do prazo. E D é o risco de falta de liquidez no fundo de investimento. Está perguntando sobre risco de mercado na ótica do investidor. Então, o investidor, quando ele vai investir o seu dinheiro, ele precisa avaliar os riscos. Quais são os principais riscos que ele se depara? O principal deles é o risco de crédito. A gente observa esse risco principalmente na renda fixa, porque quando você coloca seu dinheiro no banco, numa empresa ou no governo que emitiu algum título, você espera que no final do prazo você vai receber o principal mais juros. Se essa entidade não te pagar, vai materializar o risco de crédito. Então, esse seria o primeiro risco relevante. Mas, por exemplo, no mercado de ações, não tem risco de crédito. Lá, você vai encontrar o quê? O segundo risco, que é o risco de mercado. Então, esse risco você encontra em ações. Por quê? A variação no preço das ações decorre do mercado. Quando você compra uma ação, no dia seguinte o preço pode cair em função do mercado. Mas também existe risco de mercado quando a gente fala de taxa de juros. Veja só, se você compra um título pré-fixado que paga 10% ao ano e você tem um prazo de 2 anos e a taxa de juros subir para 12%, você está perdendo, porque você vai ganhar 10 e outras pessoas vão ganhar 12. Então, o que materializou? O risco de mercado. Em câmbio, nós temos também? Temos. Por quê? Imagina que você comprou um título com uma determinada taxa de câmbio. E a taxa de câmbio você espera que vai aumentar essa taxa de câmbio. Vai valorizar esse câmbio. E aí, no dia seguinte, desvaloriza em função do mercado. Taxa de câmbio é dada pelo mercado. Então, também é risco de mercado. E um terceiro risco é o risco de liquidez. Estou falando aqui dos principais. Risco de liquidez é o risco de você não ter os seus recursos disponíveis quando você precisa. Tem ativos que não são líquidos e daí tem uma dificuldade maior de você transformar ele em dinheiro. Tá? A gente está falando aqui efetivamente de dinheiro. Perfeito, então vamos lá. Risco de mercado. A é a chance do emissor do título não pagar o que deve. Olha lá, risco de crédito, que nós vimos. B é a possibilidade de perdas causadas por variações de preços, juros ou câmbio. Alternativa B. É essa a alternativa correta, a incorreta. Letra C é a probabilidade do investidor precisar de dinheiro antes do prazo. Não, isso daqui não está relacionado a risco de mercado. É o risco de falta de liquidez no fundo de investimento, aí seria o risco de liquidez. Então, a alternativa B também incorreta. Pronto, então a gente fica com a alternativa C. Sempre que a gente lembrar de risco de mercado, variação em preços de ações, de ativos, taxa de juros e câmbio. O risco de mercado decorre de oscilações ou variações, são as duas palavras que nós usamos aqui, no preço dos ativos, das ações, do câmbio
variação dos juros, ou mesmo de commodities. O que são commodities? São bens comuns que são vendidos internacionalmente, café, soja, minério, ouro, todos esses são commodities. Ele afeta o valor de mercado das carteiras de investimento, né? Esse risco afeta o valor de mercado, mesmo quando não há inadimplência do emissor. Olha lá, a gente não está falando de inadimplência, a gente está falando de variação no preço. Independente de pagar ou não, a gente está falando do preço. Vamos lá, questão 2 agora. Vamos falar sobre os COIs. Então, a pergunta é essa. Bem resumida essa pergunta. Sobre os COIs, é correto afirmar que... Alternativa A. São produtos emitidos por bancos que combinam derivativos e podem oferecer proteção parcial ou total do capital investido. B. São fundos de investimento com gestão ativa para superar índices de referência. C. São sempre garantidos pelo FGC. E D. Tem rentabilidade fixa e garantida até o vencimento. Conceito de COI. Então, primeiro, são operações financeiras estruturadas por trás, tem uma estratégia, é uma operação estruturada que combina renda fixa com renda variável. E o objetivo é trazer uma certa proteção para o investidor, mas também buscando rendimento. A lógica é o seguinte: se o investidor investir somente em renda fixa, ele vai ter um ganho limitado. Para ele ter um ganho maior, ele combina essa renda fixa no COI com algum instrumento de renda variável, que pode ser um derivativo, por exemplo. Tá? Então pode ser um derivativo, porque o derivativo ele vai ajudar a alavancar e trazer mais rentabilidade para o produto e, consequentemente, para o investidor. Com esse conceito, a gente vai ficar com a alternativa A. Olá, são produtos emitidos por bancos que combinam derivativos, que é renda variável, e podem oferecer proteção parcial ou total ao capital investido. Lembrando aqui, o objetivo é trazer uma certa proteção com rentabilidade maior. Essa é a característica do COI. B. São fundos de investimento? Não, não são fundos de investimento com gestão ativa para superar índice de referência. São sempre garantidos pelo FGC? Veja só, não existe no COI, não existe garantia do FGC, como tem no CDB, como tem na LCI, por exemplo. D. Tem rentabilidade fixa e garantida até o vencimento. Primeiro, que a rentabilidade não vai ser fixa, até porque tem um componente de renda variável aqui, e não garante valor até o vencimento. Ele vai buscar uma proteção, mas não garantia. Tá? Então, realmente, alternativa A. Vamos na explicação. Os COIs são títulos emitidos por bancos, ok, que mesclam renda fixa e, normalmente, derivativos. Podem ter o capital protegido, limitado ao valor que foi investido. Então, se ele investiu 10 mil, vai estar limitado aos 10 mil investido, ou não protegido. Então, ele pode ter um tipo protegido e um tipo não protegido. Possivelmente, o tipo não protegido vai buscar uma rentabilidade maior, vai ser a escolha do investidor. E não tem garantia do FGC nesse produto. Perfeito? Então a gente viu aqui uma questão específica sobre COI. Questão 3. Como funciona a tributação dos fundos multimercado para pessoas físicas? Letra A. Alíquota única de 15% sobre o rendimento, recolhido apenas no resgate. B. Tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15%, com antecipação semestral pelo Come Cotas. C.
isenção de R para aplicações acima de 720 dias e D, alíquota de 20% sobre o rendimento sem come-cotas. Vamos lá. Tributação dos fundos multimercado para pessoas físicas. Tem alguma peculiaridade aqui? Primeira informação que a gente precisa. Quando a gente fala de fundos de forma geral, fundos de renda fixa e multimercado, então a gente já vai para a resposta, multimercado. Qual que é a forma da tributação? Tabela regressiva. Regressiva de imposto de renda. Qual que é a tabela? É aquela que até 180 dias é 22,5%, de 181 a 360, 17,5%, 361 a 720, 2 anos. Desculpa, vou fazer um ajuste aqui, porque aqui é 20%. Daí de 361 a 720 dias, aí sim, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. Essa é a tabela regressiva. Olha lá, tabela regressiva que vai de 22,5% a 15%. Além disso, existe a cobrança do come-cotas. O que é o come-cotas? É a antecipação semestral do imposto de renda que vai ser pago lá no resgate, paga antes, não tem desembolso porque ele come cotas, ele desvaloriza, ele desconta do valor da cota, por isso que tem esse nome de come-cotas, e ele acontece em maio e novembro, nesses 2 meses. Então a alternativa correta é a letra B, precisa lembrar disso. A, alíquota única de 15% sobre o rendimento, isso daqui serve para os fundos de ações, aí é 15%. Aqui ele está falando fundo multimercado, incorreta. Isenção de R para aplicações acima de 720 dias. Não, acima de 720 dias vai pagar 15%, não tem isenção em fundos. Ou alíquota de 20% sobre o rendimento sem come-cotas, também não. Tá? É tabela regressiva. Então, o que precisa lembrar? Fundos de renda fixa e multimercado, tabela regressiva do imposto de renda. Aqui, ó, fundos multimercados são tributados pela tabela regressiva do IR, a mesma tabela que a gente fez, está invertido, começa pela alíquota aqui o prazo, e o come-cotas antecipa a tributação em maio e novembro, como nós comentamos. Tá? As duas formas de tributação de um fundo multimercado e é o mesmo para um fundo de renda fixa. Questão 4. Um título pré-fixado tem duration de 3 anos. Se a taxa de juros do mercado aumentarem meio ponto percentual, o preço do título tende a: letra A, cair aproximadamente 1,5%, B, subir aproximadamente 1,5%, C, não sofrer alterações, D, cair aproximadamente 0,5%. Vamos lá, conceito de duration. Duration, o primeiro conceito relacionado é o seguinte: qual que é o prazo em que você tem o retorno do seu investimento? Olha lá, você investiu em um título em T0 e lá no vencimento, em T1, você vai resgatar. Tem um prazo aqui. Normalmente, se for um título que você recebe cupons semestrais, você já vai recebendo aqui uma rentabilidade. Imagina que você colocou um valor de R$1.000. O tempo vai passando, como você vai recebendo juros antes do vencimento, por exemplo, aqui pode ser que você já recebeu seus R$1.000, os mesmos 1.000 que você tinha investido aqui. O que é isso? Esse tempo aqui
é o duration. É a quantidade em anos que você teve o seu retorno. Perfeito. Só que agora um outro conceito relacionado a duration é o quê? É a sensibilidade. Esse duration vai aumentar ou diminuir em função da taxa de juros. Se a taxa de juros for maior, você vai receber antes. Se a taxa de juros for menor, você vai receber o retorno antes. O duration vai ser maior ou menor. Perfeito. Então esses são os conceitos. Agora vamos lá. Vamos lembrar da relação inversa entre o preço unitário de um título pré-fixado versus a taxa de juros. Como funciona essa relação? Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Então, olha só. O preço do título pré-fixado, se a taxa de juros aumentou, ele está afirmando, aumentou meio ponto percentual, ó, taxa de juros aumentou, o preço do título cai. Então, não sobe, alternativa B, está errada, e não sofre alteração, está errada porque sofre alteração. Ele cai. Mas vamos lá, ele vai cair 1,5% ou 0,5%? Aqui, qual que é o cálculo que a gente faz? Duration vezes a variação. Duration vezes a variação da taxa, que é meio ponto percentual. Vai dar quanto? 1,5 pontos percentuais. Aí a gente chega na resposta da alternativa A. O preço do título tende a cair 1,5%. Então a D também está errada. Perfeito? Então, recapitulando, duration é o prazo em que você tem o retorno do seu investimento no tempo. Mas essa duration é sensível à taxa de juros. Se a taxa de juros aumentar ou cair, essa duration aumenta ou diminui, conforme essa relação inversa que a gente viu. Para saber quanto, a gente faz duration vezes a variação e a gente tem a resposta. Explicação. Duration mede a sensibilidade do preço do título versus a variação de juros. Como eu falei, o preço vai depender da variação na taxa de juros. Se a duration é de 3 anos, uma alta de 0,5 pontos percentuais nos juros vai provocar uma queda, como a gente viu, de 1,5% no preço do título. É um sentido inverso à taxa de juros. A taxa de juros sobe, o preço do título cai. Perfeito? É uma questão que não é tão simples, precisa lembrar desses conceitos de duration. E é exatamente por isso que a gente está estudando aqui no curso preparatório. E a questão 5. Uma gestora teme que o Bovespa caia nos próximos meses e quer proteger sua carteira de ações. Qual a estratégia mais indicada? A. Comprar contratos futuros do Ibovespa. B. Vender contratos futuros do Ibovespa. C. Comprar opções de compra, call de Ibovespa. E D. Vender opções de venda, put de Ibovespa. Então, é uma pergunta sobre derivativos. O que a gente precisa saber? Vamos interpretar, a gestora, ela teme o quê? Teme no futuro que o Ibovespa caia. Por quê? Ela tem ações na sua carteira. Se o Ibovespa cair, pelo risco sistêmico, as ações caem também com alguma proporção. Aí ela quer definir uma estratégia usando derivativos para se proteger, que é a finalidade básica do derivativo. Alternativa A. A estratégia é comprar contratos futuros do Ibovespa. Olha só, o que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente espera que vai subir o preço, a gente fecha
hoje um contrato futuro, a gente compra um contrato futuro. Então, olha só, a gente imagina que vai ter uma alta do Ibovespa. O que a gente faz? Ó, se a gente busca a alta do Ibovespa, a gente compra um contrato futuro. Compra hoje por 100, ele vai subir, lá na frente vai estar 120. Então, perfeito, você vai ganhar essa variação. Para alta, a gente está falando que ele imagina que vai cair. Então, essa está incorreta. Agora, veja só, se quando a gente espera uma alta, a gente tem que comprar um contrato futuro, e por isso que está errado, quando eu espero a baixa, eu tenho que vender um contrato futuro do Ibovespa. Então pronto, achei a resposta. Certo? Então, se a gente lembrar de uma coisa só, que se eu espero a alta, eu vou comprar um contrato futuro. Aí, o contrário, se eu estou esperando a baixa, eu vou vender contrato futuro. Como que funciona isso? Imagina que o Ibovespa está hoje a 120, você combina que você vai vender contrato futuro por 120, se lá na frente ele cair para 110, pronto, você vende a 120, você vai ganhar 120 ao invés do 110. Pronto, você conseguiu se proteger contra a baixa. Contra a baixa. Agora, se comprar opções de compra call do Ibovespa, toda vez, é muito parecido com a letra A, toda vez que você decide por comprar opção de compra, olha só, você compra a opção de comprar Ibovespa, é igual esse, comprar futuro do Ibovespa. Então você está acreditando o quê? Na alta. Então, se você está acreditando na alta, você vai comprar uma opção de compra, que é uma call de Ibovespa. Aqui não, aqui ele está esperando uma queda, então está errado. E vender uma opção de venda, se você está desse lado, vendendo uma opção de lá na frente, vender Ibovespa, você está também acreditando numa alta. Errado também. Então, veja só, a gente poderia ter respondido a questão sem olhar a C e a D. Olhando somente a A e a B, a gente já teria a resposta. Principal aqui para responder questões igual essa. Lembrar que se você aposta na alta ou se você espera a alta, você vai comprar um contrato futuro. Pronto, com isso você consegue responder, porque você ia ver que essa daqui está incorreta e essa daqui é o contrário, daí seria a baixa e essa está correta. Explicação: se a gestora teme uma queda do Ibovespa, olá, ela deve vender contrato futuro e não comprar. Se o mercado cair, ela vai ter um ganho com essa posição vendida, que ela compensa a perda. Veja, a carteira que ela tem de ações vai cair. Se materializar, vai cair. De 120 foi para 110, perdeu. Só que ela compensa com o ganho, ela está vendendo por 120 o contrato do Ibovespa que ela comprou. Isso é o quê? É um hedge. Hedge é o quê? É uma operação ou uma estratégia de proteção. Aqui é uma proteção contra a baixa ou a queda, né, do Ibovespa. Perfeito. Então, com isso, a gente finaliza a correção dessas 5 questões. E se você está se preparando para tirar sua certificação e está imaginando, está pensando em tirar a partir de 2026, acompanhe aqui os nossos vídeos, porque em breve teremos os novos vídeos dos cursos preparatórios das novas certificações, CPA, CPRO-R e CPRO-I. Então, em breve teremos novos vídeos.